Era uma noite abafada, daquelas em que o vento parece se recusar a atravessar as frestas das janelas. No pequeno quarto iluminado apenas por uma lâmpada fraca, uma menina de olhos grandes, curiosos e cheios de vida, sentava-se no canto da cama, abraçada a uma boneca de pano. O nome dela era Elisa. Tinha 7 anos e carregava uma ingenuidade que só as crianças conhecem, aquela crença quase inquebrável de que o mundo, apesar das dificuldades, sempre guarda algo de bom para oferecer. Elisa vivia com a mãe, Clara, em uma casa simples na periferia da cidade. As paredes descascadas contavam a história de uma vida marcada por renúncias, e o sorriso cansado de Clara denunciava o peso das escolhas que fizera anos atrás. Uma dessas escolhas era justamente manter em segredo quem era o verdadeiro pai de Elisa. Clara nunca falava sobre ele. Quando Elisa perguntava, recebia respostas vagas e seu pai precisou seguir outro caminho, ou então, ele não pode estar aqui agora, mas você tem a mim. A menina aceitava em silêncio, mas o vazio que sentia era inevitável. Nas festas da escola, enquanto os colegas corriam para abraçar os pais, ela permanecia sozinha no canto, segurando o desenho que havia feito para mostrar a alguém que nunca vinha. O que Elisa ainda não sabia era que o homem por trás desse vazio não era um desconhecido qualquer. Seu pai era um dos políticos mais influentes do país, um homem cujo rosto estampava jornais, cujas palavras moldavam destinos, e cujo poder era capaz de mover montanhas ou de soterrar vidas inteiras. O nome dele era Augusto Menezes. Augusto construíra sua carreira com disciplina e ambição ferozes. Filho de uma família tradicional, tinha aprendido desde cedo que sentimentos eram fraquezas que podiam ser usadas contra alguém. Cresceu convencido de que o mundo era um campo de batalha onde só os fortes sobreviviam, e fez da frieza sua armadura. Quando jovem, teve um breve envolvimento com Clara, numa época em que ainda não carregava nos ombros o peso da política. Mas quando soube da gravidez, a reação foi imediata e definitiva, e negou qualquer vínculo, recusou-se a assumir a responsabilidade e desapareceu. Para Augusto, admitir aquela filha significaria abrir uma brecha em sua imagem impecável. Ele temia escândalos, manchetes, o olhar julgador de uma sociedade que idolatrava sua figura pública, mas que não perdoaria um deslize privado. A política era sua vida, e ele não permitiria que nada, nem mesmo o sangue do próprio sangue, ameaçasse seus planos. O tempo passou. Clara, orgulhosa e ferida, jamais implorou ajuda. Criou Elisa com o pouco que tinha, trabalhando como costureira, lavando roupas para fora, muitas vezes deixando de comer para que a filha pudesse ter um prato cheio à mesa. Elisa cresceu nesse ambiente de sacrifícios silenciosos, aprendendo cedo que a ausência também se ensina a ser forte, ensina a não esperar demais dos outros, ensina que nem todo mundo está disposto a ficar. Mas, como toda criança, ela sonhava. Sonhava que, em algum momento, um homem de terno e sorriso gentil apareceria na porta, dizendo: "Sou eu, cheguei tarde, mas agora estou aqui." Esse sonho, tão improvável, era alimentado por pequenos sinais. Às vezes, ela via o rosto de Augusto na televisão e sentia uma estranha familiaridade, como se houvesse algo na expressão dele que ecoava dentro dela. Perguntava à mãe quem era aquele homem tão importante, e Clara desviava o olhar, respondendo apenas que era alguém distante demais do nosso mundo. Elisa cresceu com esse mistério, mas a vida não esperava respostas. Na escola, aprendia rápido, tinha uma curiosidade insaciável e uma sensibilidade que a tornava especial. Professores viam nela um brilho diferente, mas também notavam sua solidão. Era comum Elisa disfarçar a tristeza com sorrisos, ou esconder lágrimas no banheiro quando via os pais dos outros reunidos em apresentações. Clara, percebendo essa dor, tentou compensar com amor dobrado. Fazia de tudo para estar presente, para aplaudir cada conquista, para se fazer suficiente. Mas no fundo sabia que havia um espaço que jamais conseguiria preencher, no espaço de um pai.
Enquanto isso, do outro lado da cidade, Augusto Menezes ascendia. Tornará-se deputado, depois senador, e agora se preparava para disputar a presidência. Sua figura era admirada, seus discursos inflamados conquistavam multidões, e sua imagem era cuidadosamente construída por assessores e estrategistas. Para o público, era o exemplo perfeito de liderança, um homem íntegro, de família, comprometido com os valores tradicionais. E era justamente essa contradição que tornava sua história ainda mais cruel. Porque, por trás da fachada de homem exemplar, havia a verdade enterrada e a existência de Elisa, a filha que ele negara, a menina que crescia invisível aos olhos do pai. Aos 12 anos, Elisa começou a fazer perguntas mais incisivas. Já não aceitava respostas vagas. Pressionava a mãe, insistia em saber quem era o homem que lhe dera a vida. Clara resistia, mas sabia que não poderia esconder para sempre. Uma noite, após muita insistência, revelou a verdade. Seu pai Augusto Menezes, disse, a voz embargada, como se cada palavra fosse uma ferida aberta. Elisa demorou a processar. O nome não lhe era estranho. Era aquele homem que via quase todos os dias na televisão, que aparecia em jornais como herói nacional, que discursava sobre justiça, família e responsabilidade. Ele é meu pai? Perguntou, incrédula. Clara apenas assentiu, lágrimas escorrendo silenciosas. Naquele instante, algo mudou dentro de Elisa. Era como se todo o peso da ausência ganhasse uma forma, um nome, um rosto. E, junto com a revelação, veio a ferida mais profunda, perceber que não era esquecida por acaso, mas negada por escolha. A partir desse momento, Elisa passou a nutrir um desejo silencioso de ser reconhecida. Não queria luxo, nem status. Queria apenas ouvir da boca do próprio pai que ela existia, que tinha valor, que não era apenas um erro apagado da história. Mas Augusto seguia inabalável. Quanto mais próximo ficava do poder, mais se afastava da ideia de assumir qualquer fragilidade. Em sua mente, uma filha fora do casamento era um escândalo capaz de destruir carreiras, e não hesitava em sacrificar verdades para proteger sua imagem. E foi nesse cenário de sonhos e negações que os destinos de pai e filha começaram a se entrelaçar de maneira inevitável. Depois da revelação, Elisa passou noites em claro, olhando para o teto de seu pequeno quarto e repetindo mentalmente aquele nome, Augusto Menezes. Era como se cada sílaba carregasse um universo de contradições. Ao mesmo tempo em que sentia orgulho de ter um pai tão importante, sentia raiva pelo abandono. O coração de uma criança é um campo fértil para sentimentos confusos, e o dela agora florescia em tempestades. Na escola, quando os colegas comentavam sobre política, ela ficava em silêncio, como se guardasse um segredo que queimava por dentro. Observava os adultos discutindo as propostas de Augusto, uns elogiando, outros criticando, mas ninguém sabia que aquela menina de mochila gasta era filha do homem que estampava outdoors por toda a cidade. O desejo de aproximação crescia nela como fogo escondido debaixo da cinza. Elisa começou a colecionar recortes de jornal, anotar frases dos discursos, guardar fotos impressas da internet. Não porque idolatrasse o político, mas porque queria, de alguma forma, criar uma ponte entre eles. Era o jeito que tinha de se sentir próxima de alguém que estava tão distante. Clara percebia essa obsessão com preocupação. Sabia que, cedo ou tarde, Elisa tentaria encontrar o pai. E isso a apavorava. Não por medo de perder a filha, mas por saber o quão cruel Augusto podia ser quando se tratava de proteger sua imagem. Clara conhecia o frio nos olhos dele, lembrava das palavras duras que ouvirá quando contou sobre a gravidez. Nunca mais me procure, ele havia dito, num tom que não deixava espaço para dúvidas. Mas como impedir uma adolescente de buscar respostas? Aos 15 anos, Elisa tomou a decisão que mudaria o rumo da sua vida e escreveria uma carta.
Sentou-se na mesa da cozinha, pegou uma folha de caderno e começou a escrever com a sinceridade que só a juventude permite. Pai, eu sei quem você é, sei que você é importante para muita gente, mas para mim, você é apenas o homem que me deixou um vazio. Eu não quero o seu dinheiro, não quero aparecer nos jornais. Só quero que você olhe para mim e diga que eu existo. Que eu sou sua filha. Ela dobrou a carta com cuidado, colocou no envelope e enviou para o endereço oficial do gabinete do senador Augusto Menezes. Durante semanas, esperou uma resposta. Cada vez que o carteiro se aproximava da rua, seu coração disparava. Mas o tempo passou, e nenhuma resposta veio. O que Elisa não sabia era que a carta havia chegado, sim. Mas fora interceptada por assessores de Augusto, que decidiram poupar o político de assuntos irrelevantes. O envelope foi parar numa gaveta qualquer, enterrado sob pilhas de papéis, como se as palavras de uma filha fossem apenas ruído em meio ao barulho do poder. Quando a esperança se transformou em silêncio, Elisa sentiu a primeira grande fratura em sua fé. Era como se tivesse estendido a mão e encontrado apenas o vazio. Mas, em vez de desistir, aquilo acendeu uma chama ainda mais intensa. Se ele não vem até mim, eu vou até ele, pensou. Foi assim que, aos 16 anos, Elisa armou coragem para enfrentar a realidade. Descobriu que Augusto faria um grande comício na cidade vizinha, um evento transmitido ao vivo pela televisão. Juntou as economias que guardava de pequenos trabalhos, pegou um ônibus e seguiu sozinha até o local. O comício era imenso. Bandeiras tremulavam, milhares de pessoas gritavam o nome do político como se fosse um salvador. Elisa se encolheu no meio da multidão, sentindo-se uma intrusa naquele mar de gente. Seus olhos, porém, estavam fixos apenas nele. Quando Augusto subiu ao palco, vestido em terno impecável, com o microfone em mãos e um sorriso calculado nos lábios, ela sentiu um nó na garganta. Ali estava ele. Seu pai. Não como um homem comum, mas como um gigante cercado de luzes e aplausos. Elisa esperou o discurso terminar, e quando a multidão começou a se dispersar, tomou coragem e se aproximou da barreira de seguranças. Sua voz tremia, mas encontrou forças para gritar: Augusto! Eu sou sua filha. O barulho da multidão abafou suas palavras. Apenas algumas pessoas próximas se viraram, confusas. Elisa tentou de novo, agora mais alto, mais desesperada. Pai! Eu sou sua filha. Dessa vez, um dos seguranças a empurrou de volta, sem entender a situação. Ela caiu no chão, sentindo a poeira grudar na pele, mas não desistiu. Levantou-se, os olhos cheios de lágrimas, e gritou de novo. Augusto, por um instante, pareceu ouvir. Seus olhos se voltaram rapidamente para a direção de onde vinha a voz, mas apenas por um segundo. Em seguida, desviou o olhar, ajustou o microfone e continuou a cumprimentar os apoiadores como se nada tivesse acontecido. Para ele, aquela menina na multidão não passava de mais uma anônima. Reconhecê-la ali, diante das câmeras, seria suicídio político. Para Elisa, no entanto, aquele momento foi devastador. Era como se tivesse sido apagada diante de milhares de olhos. Ela voltou para casa em silêncio, carregando no peito o peso da rejeição. Clara a abraçou quando percebeu seu estado, mas Elisa não quis falar. Como explicar a dor de ser negada pelo próprio pai, não em segredo, mas diante de todo o mundo? Nos dias seguintes, a cena não saía da sua cabeça. Enquanto os jornais exaltavam o discurso do senador, ela lembrava apenas do olhar rápido que ele lhe lançara, um olhar que dizia, sem palavras: eu não a conheço. Eu não a reconheço. A rejeição pública foi a ferida mais profunda. A partir dali, Elisa começou a mudar. Tornou-se mais reservada, mais dura consigo mesma.
Aprendeu a esconder sentimentos, como se quisesse se proteger de novas decepções. Mas, ao mesmo tempo, algo crescia dentro dela e da determinação de não ser silenciada. Porque se o pai poderoso havia escolhido negá-la, ela escolheria se tornar alguém impossível de ignorar. A rejeição diante da multidão deixou marcas invisíveis em Elisa. O mundo ao redor parecia seguir normalmente, os vizinhos comentavam sobre a vida, a escola continuava com suas rotinas, e a televisão enchia a casa com discursos inflamados de Augusto Menezes. Mas, dentro dela, tudo havia mudado. O grito abafado naquela noite ecoava em sua mente como uma lembrança cruel. Ela se lembrava da poeira grudando em seus joelhos, da frieza dos seguranças que a empurraram para longe, e, acima de tudo, do olhar rápido do homem no palco. Aquele olhar que reconheceu, sim, mas que decidiu virar para o outro lado. Era a prova definitiva de que ela existia para ele, mas apenas como um problema a ser apagado. Clara percebeu a mudança na filha. Elisa, que antes sonhava em pequenos gestos de reconhecimento, agora se calava cada vez mais. Estudava em silêncio, evitava conversas, passava horas escrevendo em um caderno que não deixava ninguém abrir. Era como se tivesse erguido um muro entre si e o mundo, um muro construído com dor, vergonha e uma força que ainda não sabia usar. Mas a vida, implacável, não permitia que ela se escondesse para sempre. Aos 17 anos, Elisa foi convidada a falar em um evento escolar sobre os sonhos e futuro. Diante da turma reunida, com as mãos suadas e a voz trêmula, ela surpreendeu a todos ao revelar seu desejo. Eu quero ser alguém que não precise ser reconhecida para existir. Os professores aplaudiram, sem compreender totalmente a profundidade daquela frase. Mas Clara, que assistia da plateia, sentiu um aperto no coração. Sabia exatamente de onde vinha aquele desejo. Enquanto Elisa tentava se reconstruir, Augusto avançava em sua carreira. A corrida presidencial ganhava ritmo, e ele era apontado como favorito em todas as pesquisas. Seu rosto sorridente estampava cartazes por toda parte, acompanhado de slogans sobre família, integridade e esperança. Era um espetáculo de ironia cruel para quem conhecia sua verdade. E então, o inevitável começou a acontecer. Durante um debate televisionado, um jornalista ousou fazer uma pergunta incômoda. Senador Augusto Menezes, há rumores de que o senhor teria uma filha fora do casamento, que nunca reconheceu. O senhor gostaria de comentar? O silêncio no estúdio foi palpável. Augusto, com a frieza que sempre o acompanhará, sorriu de canto e respondeu: esses boatos são parte do jogo sujo da política. Não passam de invenções de adversários desesperados. Minha vida pessoal é transparente, minha família é sólida, e qualquer insinuação contrária é mentira. O público aplaudiu. A resposta soava convincente, ensaiada, perfeita para blindar sua imagem. Mas do outro lado da tela, no pequeno sofá de sua casa, Elisa sentiu como se tivesse levado um golpe no peito. Não bastava ser ignorada em silêncio. Agora, ela era chamada de mentira. Sua existência, reduzida a boato. Clara tentou desligar a televisão, mas Elisa impediu. Queria assistir até o fim, queria sentir a dor em toda a sua intensidade, talvez porque soubesse que só encarando aquela ferida conseguiria sobreviver a ela. Nos dias seguintes, o assunto virou pauta nas redes sociais. Alguns acreditavam no rumor, outros defendiam cegamente o senador. Memes, piadas e acusações se multiplicavam. Para a maioria, era apenas mais uma polêmica entre tantas na política. Para Elisa, era a negação de sua vida transformada em espetáculo público. Foi então que ela tomou uma decisão silenciosa, mas firme, e não seria mais apenas a filha esquecida. Se o pai a negara, ela encontraria sua própria voz.
Começou escrevendo textos em fóruns anônimos, desabafando sem citar nomes, mas falando sobre o peso de crescer sem reconhecimento. As palavras dela tocavam outras pessoas, geravam empatia, criavam pequenas ondas. Descobriu que não estava sozinha, havia milhares de filhos e filhas espalhados pelo país que também carregavam o peso da ausência paterna. E assim, sem perceber, Elisa começou a construir algo que Augusto jamais poderia controlar, uma história própria, independente da dele. Mas a política é um terreno traiçoeiro. E quanto mais a figura de Augusto Menezes se agigantava na cena nacional, mais difícil seria manter o segredo enterrado. Porque a verdade, mesmo sufocada, encontra sempre uma forma de respirar. E um dia, sem aviso, essa respiração se transformaria em tempestade. Ela começou a escrever todos os dias, não apenas nos fóruns anônimos, mas num caderno de capa azul que carregava na mochila como quem leva um território secreto. Ali, entre rabiscos e palavras que às vezes saíam como flechas, às vezes como abraços em si mesma, ela contava a própria história para não ficar refém da versão de ninguém. Descobriu, naquela intimidade com o papel, que havia passagens inteiras da sua vida que nunca tinham sido ditas em voz alta, da primeira vez em que desenhou um pai sem rosto no trabalho da escola, o dia em que inventou uma família toda para não ter que explicar a ausência no portão ou a vergonha de sentir saudade de alguém que não a queria. Ao dar nome a isso, sentia o peito doer de um jeito diferente, uma dor que parecia, pela primeira vez, ter saída. Do outro lado, o mundo girava mais rápido do que nunca. O noticiário aumentava o volume em torno da eleição, as pesquisas oscilavam, a equipe de Augusto se movia como um relógio coordenado. Dava para perceber, tudo em volta dele era calibrado, ensaiado, ajustado ao milímetro. As fotos com a esposa e os dois filhos reconhecidos, sorridentes, perfeitamente enquadrados, surgiam na capa de revistas como uma oração visual. Família, valores e estabilidade. Era quase um hino. Só que hinos não contam silêncios, e os silêncios, às vezes, gritam. O primeiro sinal de que os silêncios iam mudar de volume veio numa mensagem privada. Não para Augusto. Para Elisa. Uma jornalista, de nome simples e olhar atento mesmo pela imagem do perfil, Marina. Desculpa invadir seu espaço. Eu trabalho com apurações de direitos humanos e família. Ouvi boatos. Não publico nada sem ouvir quem realmente importa. Você aceitaria conversar? Pode ser off. Elisa leu a mensagem 3 vezes sem respirar. A mão tremia. O coração, não. O coração pareceu ficar imóvel por alguns segundos, como se precisasse verificar se aquilo era real. Que poder uma conversa teria? Que risco haveria em responder? E, ao mesmo tempo, que estranho alívio sentir alguém dizendo: quero ouvir você. Não o político. Não os assessores. Não a versão oficial. Você. Ela respondeu no fim da noite, com frases medidas, como quem pisa num terreno que não conhece. Marina foi respeitosa, paciente, desenhando passos curtos, sem forçar, sem prometer. A sua história é sua. Se quiser, fico só ouvindo. Marcaram um café num lugar discreto, longe das avenidas por onde os comitês de campanha passavam feito caravanas luminosas. No dia do encontro, Elisa escolheu uma blusa simples e prendeu o cabelo como fazia nos dias em que queria parecer mais velha. Sentou perto da janela, onde o sol filtrava por cortinas finas, e esperou. Marina chegou no horário, pediu um café e uma água, e não abriu o gravador. Hoje, não. Hoje a gente se conhece. Se você sentir que vale a pena, a gente vê o resto. E, de repente, Elisa foi contando. Aos pedaços, como quem desenrola um novelo guardado há anos.
Falou do bilhete sem resposta. Falou do comício. Falou do debate na TV e da palavra que doeu mais do que todas as outras, o boato. Marina não interrompia. Só às vezes perguntava algo pequeno: que idade você tinha, como foi o trajeto de ônibus, e em que momento sua voz falhou. E essas perguntas, tão concretas, abriam portas para lembranças que Elisa pensava ter trancado. Em algum momento do relato, sem perceber, ela falou ao pai em vez de ao Augusto. E parou. Olhou para a mesa. Sentiu o rosto ruborizar. Desculpa. Marina balançou a cabeça, gentil. Não tem que pedir desculpa por nome nenhum. É seu. Mesmo que ele não tenha sido. Antes de irem embora, Marina disse o que todo bom jornalista aprende tarde: eu posso apurar sem você. Mas eu não quero. Eu quero com você. Do seu jeito. No tempo que fizer sentido. E, se em algum momento você quiser não publicar, eu vou respeitar. Elisa assentiu, ouvindo, pela primeira vez, uma promessa que não pedia nada em troca. Voltou para casa num ônibus vazio e, pela janela, a cidade parecia outra. As ruas as mesmas, mas com um rumor diferente, como se existisse um caminho ainda invisível a ser desenhado. Na campanha, os rumores voltaram como maré. Uma postagem anônima com uma foto antiga de Clara jovem ao lado de Augusto, num evento universitário, ressurgiu puxada por perfis de oposição. O rosto de Clara era inconfundível, e o de Augusto, igualmente. Os comentários eram um campo minado, uns diziam montagem, outros garanteciam que sempre souberam de histórias. A equipe de comunicação montou um bunker, limpou menções, acionou robôs para inundar a timeline de temas opositivos. Mas a internet é um bicho que não se doma, ela só muda de pele. Nas mensagens diretas de Augusto, vieram cobranças tímidas, depois mais firmes, depois raivosas. Se tiver mesmo uma filha, o senhor tem que falar. O senhor sempre foi nossa referência de família. Diga que é mentira. Meu voto depende disso. Ele não respondia. Delegava. Delegava como quem inocentemente acha que delegar é inexistir. Só que negar não apaga. Negar prepara. Numa noite de quinta, quando a agenda oficial marcava visita a uma fábrica, Augusto se trancou no escritório e ligou para um número que sabia de cor. Não era o de Elisa. Era o de Clara. O toque foi longo. O silêncio, mais longo ainda. Quando a voz dela atendeu, veio limpa, sem tremor. Eu imaginava que um dia você me ligaria. Ele não soube que tom escolher, do pragmatismo do político experiente ou a falsa intimidade do homem que um dia foi jovem ao lado dela. Ficou entre os dois, num lugar que nenhum dos lados reconheceria. A situação, a campanha, você sabe. Clara sorriu do outro lado da linha, um sorriso que ele não podia ver, mas que atravessou a distância feito lâmina. Eu sei que você está com medo. E, curiosamente, não é de mim. É dos eleitores. É dos espelhos. É de quem você se diz ser, e de quem você é. Ele respirou pesado. Você sempre gostou de frases grandes. Você sempre teve pavor delas. Porque frases grandes não cabem em slogans. Uma pausa espessa tomou conta dos dois. O que você quer, Clara? Nada. Ela respondeu, e o silêncio que veio em seguida era uma parede. Nada. Porque o que eu queria, você não pode devolver. Não é dinheiro, não é favor, não é um sobrenome. É o tempo. É o abraço que ela não teve. É a presença nas festas da escola. É o orgulho que ela aprendeu a dar a si mesma. Ele apertou os olhos.
Eu não posso, neste momento, admitir, você sabe que eu. Sei que você vai negar. Como sempre negou. E sabe o que é curioso, Augusto? Você vai negar até o fim, e ainda assim uma parte do país vai acreditar em você. É o que você construiu. O país gosta de quem fala com firmeza, mesmo quando diz o oposto da verdade. Ele fechou a ligação antes de ouvir qualquer coisa que pudesse atravessar a couraça. Ficou sozinho com a sua barriga fria e com o retrato de família que guardava na mesa, ele, a esposa, os 2 filhos, um cachorro velho. Todos sorrindo. O quadro pareceu menor naquela noite. Elisa não soube dessa chamada. Soube, sim, que algo no clima do ar ficou tenso, como antes de uma tempestade. Marina atualizava com cuidado, sem sobrecarregar. Há um assessor disposto a falar em off. Disse que cartas chegaram. Disse que foram guardadas. Eu posso checar. Elisa pensou na sua carta as semanas de espera, o carteiro dobrando a esquina, o nada. Doeu de novo, mas de outro jeito. Não um corte, um empurrão. Checa. Marina checou. Encontrou um envelope, amarrotado, a caneta de Elisa dançando trêmula no nome do destinatário. Uma fotografia do envelope coube no celular de Elisa como se fosse um espelho dela aos 16, encostada no balcão da cozinha, mordendo a tampa da caneta para não chorar. Era a prova. Não de paternidade. Uma prova de humanidade. Uma prova de que a tentativa existiu. Havia um caminho mais curto, e mais brutal, um DNA. A palavra se impôs numa conversa com uma advogada que Marina conhecia, especializada em reconhecimento de paternidade. É seu direito, disse a advogada, a voz firme de quem sabe a rota legal. Mas direito e desejo nem sempre caminham juntos. Você quer isso agora? Quer que a sua vida vire um caso em tribunais? Quer que seu nome apareça como manchete entre outras que não são suas? Elisa ficou muda. Poder não é só capacidade. Poder também é tempo. E às vezes o tempo da justiça não é o tempo da cicatriz. Numa madrugada qualquer, quando a cidade parecia dormir, Elisa saiu de casa e caminhou até a praça vazia onde 2 árvores grandes faziam um arco sobre um banco antigo. Sentou, abraçou o caderno azul, e perguntou para si mesma em voz baixa, e se eu disser ao mundo, a cicatriz cicatriza? Não veio resposta. Veio uma lembrança pequena e nítida, da mãe, ao seu lado, costurando uma barra e dizendo que algumas dores não somem, elas se transformam em coisas que sustentam outras. Como barra de vestido, Elisa tinha perguntado, com os olhos curiosos. Como barra? Sem ela, o tecido desmancha. No dia seguinte, Marina propôs uma alternativa, um texto. Não uma entrevista. Não um furo. Um texto de Elisa, em primeira pessoa, publicado anonimamente numa revista respeitada, sobre crescer sem reconhecimento. Sem nomes, sem cargos, sem partidos. Só a experiência. Vamos publicar na seção de crônicas. Eu edito com você. Você decide cada vírgula. E assim fizeram. Nasceu um texto que começava com uma cena simples, uma menina no fundo de um auditório escolar, com um desenho nas mãos, esperando por alguém, se seguia como um fio que vai e volta entre passado e presente. O texto não acusava. Não caçava culpados como quem caça troféus. Era um convite para olhar de perto uma ausência. Quando saiu, poucos perceberam a conexão. Mas quem precisava perceber, percebeu. O texto chegou à mesa de Augusto por 3 caminhos diferentes, um assessor que monitorava tudo, a esposa que sempre leu aquela revista, e um amigo antigo, desses que tem licença para falar o que pensa. Leia. Só leia. Ele leu.
Não até o fim. Parou no segundo parágrafo, irritado, tossiu, disse: "Isso é só manipulação emotiva." O amigo olhou por cima da borda dos óculos. Você sabe ler quando alguém está mentindo. E quando não está. Augusto devolveu a revista à mesa, como quem devolve um espelho para a parede. Não é hora. O amigo, no tom de quem já perdeu a hora muitas vezes e aprendeu, sempre é hora para certas coisas. Elisa, por sua vez, colheu algo que não esperava, de mensagens de pessoas que não sabiam quem ela era, mas que se reconheceram no texto. Obrigada por escrever o que eu nunca consegui dizer. Achei que só eu sentia isso. Senti que alguém me viu. E de repente ela entendeu, ser vista não precisava começar pelo reconhecimento de um homem, ainda que esse homem fosse o seu pai. Ser vista podia começar por um corredor invisível entre pessoas feridas e palavras. Isso não curava tudo. Mas, como a barra do vestido, sustentava. A campanha continuava, mas com rachaduras nos cantos. Uma discussão interna sobre se a pauta família ou deveria ser suavizada. Um marqueteiro defendendo ou virar a página, falar de economia. Um conselheiro sussurrando: se houver algo, resolva antes que resolvam por você. Augusto, como sempre, preferiu o caminho do meio que lhe pareceu seguro, de negar o tema sem dizer a palavra negar. Não vou tratar de fofocas. E então veio o debate final da fase decisiva. O mediador, experiente, guardou a pergunta para o último bloco. O senhor construiu sua imagem sobre valores familiares. Eu lhe pergunto de forma direta: existe ou existiu alguma filha sua que o senhor não reconheceu? O país quer ouvir de você. Sim ou não? O estúdio ficou suspenso, como se tudo ali deixasse de ter peso por alguns segundos. Augusto olhou para a câmera, depois para a plateia, depois para o copo de água que alguém tinha esquecido de encher. Um segundo é pouco, mas num debate é uma eternidade. E nessa eternidade, muita coisa coube da chamada para Clara, o envelope com caligrafia juvenil, o comício de anos antes, o texto sem nome. Ele escolheu, se escolhas, às vezes, dizem mais do que programas de governo. Sorriu curto, a musculatura do rosto treinada para parecer franqueza. Eu tenho a honra de ter uma família que me acompanha. Fora isso, respeito a privacidade de todos. E não compactuo com o uso de vidas privadas para ataques políticos. Não reconheço essas insinuações. Não reconheço. A frase bateu no peito de Elisa como uma porta pesada. Não reconheço. A essa altura, ela já não imaginava que ele faria outra escolha. Tinha parado de pedir que o mundo seguisse a lógica do coração. Ainda assim, ouvir foi como reviver o comício, só que com o país inteiro assistindo. Não houve choro naquela noite. Não houve grito. Houve um vazio que lembrava um campo logo após a colheita, terra marcada, fileiras antigas, nenhum fruto à vista. E, mesmo assim, uma promessa invisível no cheiro da terra. A promessa de que aquele chão, revolvido tantas vezes, ainda podia dar alguma coisa que não se esperava. No dia seguinte, Marina apareceu com uma pergunta que era quase um presente: se você pudesse dizer uma frase para Elisa de 7 anos com a boneca no colo, qual seria? Elisa pensou. Não quis frases perfeitas. Quis frases que coubessem na mão de uma criança. Eu diria: você não é um boato. E, mesmo que ele diga que não, você existe inteiro. Você não começa onde ele termina. Marina sorriu com um nó na garganta. Posso usar? Pode. É minha. Mas ela pode viver no mundo. A frase ganhou vida própria, vazou da crônica para Timelines, apareceu em bilhetes colados em espelhos, virou tatuagem pequena na costela de uma moça que escreveu para Elisa meses depois.
Nada disso pagava uma dívida de paternidade. Nada disso resolvia a injustiça. Mas aquilo, inscrito no corpo de outras pessoas, fazia algo que a justiça não sabe exatamente fazer: amparar. Foi então que chegaram os áudios. Um ex-assessor, magoado com a demissão sumária numa reestruturação, procurou Marina. Tinha guardado conversas de bastidor, não as comprometedoras por si só, mas aquelas em que os contornos apareciam. Numa delas, uma voz que todos reconheceriam dizia: tratem. Arquivem. Isso não existe. Outra: eu não posso ter minha biografia reescrita por uma lembrança. Outra: e se ela aparecer, é oportunismo. Marina ouviu tudo com cautela, consultou advogados, ponderou riscos. E fez a pergunta que sempre se deve fazer antes de publicar qualquer coisa: isso melhora o mundo ou só cria mais ruído? O limite entre expor e proteger nunca é claro. Ela ligou para Elisa. Eu não publico nada sem você. Elisa ficou em silêncio alguns segundos longos, ouvindo na própria cabeça um coro de coisas ditas e não ditas. Eu não quero ser uma arma. Eu quero ser uma pessoa. Se publicar esses áudios me transforma em munição, não vale. Marina concordou. Então a gente segura. Segurar não era desistir. Era escolher a maré. Enquanto seguravam, outras coisas aconteciam. Clara recebeu um convite delicado para uma conversa com uma associação que cuidava de mães solo, e Elisa foi chamada para falar de escrita numa turma de adolescentes de uma escola pública. Uma professora a abraçou no corredor e disse, em voz baixa, que aquele texto sem nome tinha impedido uma menina de desistir. Ela me disse que resolveu esperar. Esperar. Às vezes, é só isso que a gente precisa para atravessar um deserto. Às vezes, é o que falta. Augusto, por sua vez, começou a perceber um tipo de olhar que nunca tinha incomodado antes: o dos filhos em casa. Não eram olhares de acusação. Eram olhares de pergunta. A filha mais velha, com a doçura prática que herdara da mãe, disse à mesa: vi um texto ontem. Pensei muito nele. Ele cortou a carne com força, como quem precisa fazer alguma coisa com as mãos para não fazer com a alma. Textos são textos. Pessoas são pessoas, ela respondeu. O filho, mais novo, não disse nada. Mas naquela noite demorou a dormir, olhando o teto, pensando em como a vida do pai era feita de decisões que ele não conhecia. Ninguém cresce ileso na casa de um homem público. Cresce, no máximo, numa casa de vidro onde o vento tem hora para entrar. Na véspera da eleição, a cidade respirava diferente. As pessoas falavam mais baixo em filas de padaria, como se tivessem medo de acordar uma fera que ninguém via. Elisa caminhou com Clara até o posto de saúde, onde a mãe faria um exame simples, e na volta pararam num sebo. Elisa comprou um livro de capa gasta, daqueles que carregam sombras de mãos antigas. Em casa, leu alto para a mãe uma passagem que falava sobre perdão. Não um perdão grande de discursos, mas um perdão pequeno, doméstico, que mal se percebe quando acontece, do perdão de seguir adiante sem transformar o coração em tribunal para sempre. Eu não sei se chego lá, disse Elisa, fechando o livro no colo. Mas talvez eu consiga montar um lugar dentro de mim onde a ausência não manda mais. No domingo, Augusto voltou cercado de câmeras, sorriu, abraçou, disse o que se diz: fé no país, fé no futuro, fé na família. O país passou o dia numa suspensão coletiva, como quem segura a respiração dentro da piscina para ver quanto tempo aguenta. À noite, veio o resultado. Não foi humilhação, não foi glória. Foi apertado. O suficiente para que todos, nos dois lados, pudessem dizer que tinham vencido alguma coisa. E, ainda assim, ele perdeu. Perdeu por uma margem pequena, dessas que se explicam com 3 ou 4 fatores.
Os analistas falaram de economia, de alianças, de erros de estratégia. Ninguém falou de uma menina com uma boneca no colo. Mas, na solidão do quarto, quando as vozes do comitê se dissolveram no corredor, Augusto pensou nela. Pensou, e isso já era uma espécie de vitória do que ele tanto lutou para negar. No dia seguinte, as ruas voltaram à normalidade de segunda-feira. A prensa de pão na padaria, o ônibus atrasado, a música que o vizinho toca sempre no mesmo volume. Elisa acordou antes do sol. Lavou o rosto, prendeu o cabelo, e abriu o caderno azul. Escreveu: Eu não sou um desfecho eleitoral. Eu não sou um recorte de jornal. Eu sou uma vida inteira que aprendeu a andar sem as mãos que faltaram. Fechou o caderno com cuidado, como quem guarda um vaso que demorou muito para colar. Marina, atenta como sempre, enviou uma última mensagem naquele ciclo, sem pressa. Mas se um dia você quiser que seu nome exista junto da sua história, eu estou aqui. Elisa respondeu com um coração tímido e uma frase que apareceu enquanto lavava a louça: Eu não preciso do nome dele para ter o meu. Mas talvez um dia eu use o meu para que outras não tenham que gritar em comício nenhum. E era isso. O mundo não tinha melhorado. O passado não tinha mudado. Mas o eixo que sustentava a narrativa dentro dela tinha se deslocado alguns milímetros, o suficiente para que o sol entrasse por outra fresta. Augusto agendou uma viagem longa com a família. Antes, passou no escritório. Pegou a revista onde, semanas antes, tinha parado no segundo parágrafo. Desta vez leu até o fim. Quando terminou, recostou na cadeira e ficou olhando para a janela alguns minutos. O telefone tocou 2 vezes. Não atendeu. Depois, ligou para o número de Clara. Não para pedir nada. Não para negociar. Para dizer apenas 3 palavras que ele nunca tinha dito, não daquele jeito, não com aquela verdade que dói mais em quem diz do que em quem ouve: Eu errei, Clara. Do outro lado, não houve festa, nem triunfo. Houve apenas um suspiro cansado e um eu sei. Ele então perguntou, tropeçando: Posso falar com ela um dia? Clara respondeu como quem aprendeu a cobrar o preço exato, sem juros e sem desconto: Um dia não começa com a imprensa. Não começa com foto. Não começa com nota. Um dia começa numa mesa com 2 cadeiras e a terceira vazia, para o tempo sentar. Ele assentiu, mesmo que ela não pudesse ver. Eu vou esperar a sua hora. Pela primeira vez, eu vou aprender a esperar. Elisa, quando soube do pedido, não por telefonema, mas por uma carta impressa, breve, sem timbres, entregue por Marina e escrita com a caligrafia de um homem que desaprendeu as letras da própria infância, sentiu um ventinho leve passar por dentro. Não era perdão. Não era reparação. Era só isso mesmo, um vento. E vento, de vez em quando, é suficiente para mexer a cortina e trazer o cheiro da rua para dentro de casa. Leu e releu. Parou na última frase: E se um dia você quiser me ouvir, eu vou estar onde você disser. Fechou os olhos e imaginou uma mesa com 2 cadeiras e a terceira vazia. A terceira para o tempo. Não respondeu naquele dia. Nem na semana seguinte. Mas numa tarde de céu branco, entrou no sebo de sempre, comprou um cartão postal com uma fotografia antiga de uma praça e escreveu atrás: Eu não sou um boato. Assinou: Elisa. Sem sobrenomes. Enviou para o endereço que Marina deu. Não marcou data, não marcou lugar. Só deixou o começo de uma ponte no correio. E foi caminhar sem pressa, sentindo que, pela primeira vez, a história estava nas mãos certas e nas mãos de quem vive, e não apenas de quem narra. E, se você me perguntar o que veio depois, se houve encontro, se houve abraço,
se houve lágrima, eu não vou responder com manchetes. Eu vou dizer que houve tempo. Houve mesas com cadeiras vazias que, aos poucos, foram sendo ocupadas por palavras. Houve silêncios que aprenderam a se deitar. Houve uma filha que continuou sendo filha, com ou sem o reconhecimento público. E houve um homem que, tarde demais, talvez tenha entendido que negar um vínculo não o apaga, só o torna mais alto na noite. Porque a verdade tem um ofício paciente, ela não grita, ela espera. E, no fim, é sempre ela quem fica. As semanas seguintes foram como um rio que corre por baixo da terra, silencioso na superfície, mas cheio de correnteza escondida. Elisa continuava sua rotina, escola, trabalhos pequenos para ajudar em casa, o caderno azul sempre por perto, mas dentro dela algo estava em erupção. A cada nova aparição de Augusto na televisão, sentia o mesmo frio percorrer-lhe a espinha. Não era mais a inocência de esperar que ele viesse. Era a certeza de que ele jamais viria por vontade própria. Do outro lado, Marina, a jornalista que ouvirá sua história, seguia montando um quebra-cabeça perigoso. Cada peça que juntava revelava mais claramente aquilo que Augusto sempre quis enterrar, da filha que ele negara. Documentos, fotos antigas de Clara, registros de lugares em que os dois estiveram juntos na juventude, até testemunhos discretos de pessoas que lembravam da relação. Não era apenas uma pauta jornalística. Marina sentia que estava diante de uma ferida social, o símbolo da família perfeita que pregava valores não era capaz de assumir a própria filha. Mas, mesmo assim, não avançava sem Elisa. Toda vez que tinha algo novo, procurava a jovem. Eu encontrei mais provas, Elisa. Disse numa tarde, mostrando-lhe cópias de documentos. Provas não mudam escolhas, Marina. Respondeu Elisa, com a voz cansada. Ele sabe que eu existo. Escolheu negar. Essa era a ferida mais cruel, e não se tratava de falta de informação, mas de falta de vontade. Enquanto isso, Augusto Menezes começava a sentir o peso da própria máscara. As noites de sono tornaram-se curtas, a agenda de campanha um fardo cada vez mais pesado. Havia algo que o perseguia, não as acusações dos adversários, não as manchetes suspeitas, mas a lembrança daquela menina que gritara no comício. O rosto dela, com lágrimas nos olhos, era uma cicatriz que nem mesmo os aplausos conseguiam apagar. O silêncio em casa também começava a sufocar. Sua esposa, até então cúmplice discreta da imagem construída, começou a lhe lançar olhares silenciosos. Não fazia perguntas diretas, mas a ausência de palavras dizia muito mais. Os filhos, adolescentes, circulavam pela casa com uma mistura de orgulho e desconfiança, como se começassem a enxergar rachaduras na figura quase mítica do pai. A cada novo debate, a cada nova aparição pública, Augusto se repetia mentalmente: controle, imagem, força. Era o mantra que o mantinha de pé. Mas até mantras desmoronam quando a realidade insiste em bater à porta. Foi numa manhã de sábado que o confronto invisível começou a ganhar corpo. Elisa estava num café simples, com o caderno aberto, tentando escrever sem muito sucesso, quando Marina chegou, ofegante, com o celular na mão. "Está aqui", disse, colocando o aparelho diante dela. Era um vídeo. Um ex-assessor de Augusto, ressentido com uma demissão recente, falava em off para uma câmera escondida. Sim, ele recebeu cartas. Sim, sabia da filha. Mandou engavetar tudo. Dizia, e isso não existe. Mas existia. Eu vi. Eu entreguei a ele. Elisa fechou os olhos. Sentiu uma mistura de alívio e dor. Alívio, porque agora havia provas de que ela não era um delírio, de que sempre existiu. Dor, porque aquilo confirmava, sem dúvidas, que a negação foi escolhida conscientemente.
Você quer que eu publique? Perguntou Marina, séria. Elisa ficou em silêncio. O coração dizia o sim, mas a alma dizia o cuidado. Porque publicar significava mais do que expor o pai, significava expor a si mesma, abrir sua vida para o julgamento de milhões, se transformar em manchete, em debate, em munição política. Naquela noite, Elisa chorou como não chorava há muito tempo. Não era um choro de menina, mas de mulher. Um choro que vinha carregado não só de dor, mas de decisão. Ela levantou-se da cama, foi até a cozinha, encontrou a mãe lavando louça. Clara, com as mãos molhadas e o olhar cansado, percebeu o semblante da filha e disse apenas: "Já sei. Você vai aparecer." Elisa não respondeu. Apenas a abraçou. Foi um abraço longo, silencioso, cheio de tudo que as palavras não conseguiam dizer. Do outro lado da cidade, Augusto encarava seu reflexo no espelho. Os cabelos grisalhos bem penteados, o terno alinhado, a gravata perfeita. Mas, por trás disso, um homem que começava a se perguntar se a vitória valeria tanto assim. Pela primeira vez em muitos anos, duvidou de si. E é aí que a história começa a mudar de tom, quando o silêncio deixa de ser refúgio e se transforma em prisão. Na manhã seguinte, Elisa acordou antes do sol. Não por causa do barulho da rua ou dos sonhos inquietos que costumava ter, mas porque havia uma decisão martelando em sua cabeça. Passou a mão pelo caderno azul, abriu na primeira página e leu as palavras que havia escrito anos atrás, ainda adolescente. "Pai, eu só quero que o Senhor diga que eu existo." Aquilo já não era mais suficiente. Ela não precisava mais de uma declaração, de um reconhecimento formal. O que precisava era de voz. Voz para si, para a mãe, para todos os que também haviam sido apagados. Quando Clara a encontrou na cozinha, tomando café preto sem açúcar, percebeu que havia algo diferente no olhar da filha. Elisa não parecia mais apenas ferida. Parecia decidida. "Eu vou falar, mãe." Disse, firme. Clara suspirou, enxugando as mãos no avental. "E está preparada para o peso disso?" "Não falo só do seu pai. Falo das pessoas. Do país. Da crueldade que o mundo pode despejar sobre quem ousa mostrar a verdade." "Eu sei." Respondeu Elisa, com a calma de quem não tinha mais volta. "Mas a crueldade já está aqui dentro. E ninguém mais vai decidir por mim o que eu sou." Foi assim que, no mesmo dia, ela ligou para Marina. A jornalista atendeu com a respiração apressada, como se esperasse aquele telefonema. "Eu quero contar a minha história," disse Elisa. Houve um silêncio breve do outro lado da linha. Depois, Marina respondeu: "Então vamos fazer isso do seu jeito." Nos dias seguintes, gravaram longas conversas. Elisa falava sem máscaras, sobre a infância sem pai, sobre as festas da escola, sobre a carta nunca respondida, sobre o grito no comício. Marina ouvia, anotava, às vezes chorava junto. E quando finalmente juntaram todo o material, decidiram como publicar. Não seria um ataque político. Não seria uma manchete fria. Seria um testemunho. Uma história humana. Na noite em que o texto foi ao ar, num dos maiores portais do país, a repercussão foi imediata. O título era simples: "A filha que o senador nunca reconheceu, da história de Elisa." Em poucas horas, o país inteiro comentava. Uns defendiam Augusto, dizendo que era invenção de adversários. Outros se emocionavam com a dor de Elisa. Mas ninguém conseguia ignorar. A hashtag com o nome dela subiu para os tópicos mais comentados. Fotos antigas de Clara e Augusto circulavam como provas.
Programas de televisão chamavam especialistas para debater a contradição entre discurso e prática. Elisa, no entanto, não leu nada naquela noite. Ficou em casa com a mãe, deitada no sofá, assistindo a um filme qualquer. Não queria ver os comentários, nem os ataques, nem os elogios. Queria apenas sentir a calma de finalmente não carregar sozinha aquele segredo. Já Augusto Menezes, esse não conseguiu dormir. A notícia o encontrou no meio de um jantar de campanha. O celular vibrava sem parar, assessores cochichavam em cantos, e ele, tentando manter a pose, sentia o chão tremer sob os pés. No carro, a caminho de casa, leu o texto no celular. Cada palavra parecia um golpe direto em sua armadura. O grito no comício. A carta nunca respondida. O olhar dele desviando. Tudo estava lá. E, pela primeira vez, Augusto não conseguia contra-argumentar. Não porque não tivesse justificativas, mas porque, no fundo, sabia que era verdade. Naquela noite, trancou-se no escritório e ficou horas diante da janela, olhando a cidade iluminada. Tinha conquistado o poder, respeito, quase a presidência. Mas, ao custo de quê? A imagem de Elisa, aos 7 anos, segurando uma boneca e esperando pelo pai, não o deixava em paz. O país falava, os jornais falavam, a internet falava. Mas o silêncio mais ensurdecedor era o dele. Porque, diante da verdade, até o político mais poderoso não consegue calar para sempre. A entrevista de Elisa havia sido publicada há apenas 2 dias quando o país se transformou num campo de batalha de opiniões. Cada esquina, cada mesa de bar, cada sala de estar comentava a história da filha negada. Era como se todos já soubessem, no fundo, que havia algo de escondido na vida do senador, mas ninguém tinha tido coragem de dizer em voz alta. Os jornais impressos traziam a manchete em letras enormes. As rádios abriam o dia discutindo se Augusto ainda teria chances na eleição. As televisões exibiam debates acalorados entre comentaristas que, em sua maioria, nunca haviam vivido de perto a dor de uma rejeição paterna, mas falavam como especialistas em família e moral. Nas redes sociais, as reações eram ainda mais cruéis. Alguns defendiam Elisa, chamando-a de corajosa. Outros a atacavam sem piedade, acusando-a de oportunismo, de querer dinheiro, de ser usada por adversários políticos. Palavras pesadas atravessavam a tela, tentando ferir alguém que já havia sido ferida tantas vezes na vida. Clara temia pelo coração da filha, mas se surpreendia com a serenidade dela. Elisa lia alguns comentários, chorava em silêncio, mas depois enxugava as lágrimas e dizia: "Eles não sabem quem eu sou. Não sabem o que vivi. E não vou deixar que decidam o meu valor." Do outro lado, Augusto tentava manter a campanha funcionando. Assessores corriam, marqueteiros gritavam, advogados preparavam notas de repúdio. Ele, porém, estava cada vez mais ausente, como se uma parte de si tivesse ficado presa naquelas linhas escritas por Elisa. Em público, repetia a mesma frase: "Não reconheço essas acusações. São tentativas desesperadas de me atacar. Minha família sempre esteve ao meu lado." Mas em casa, o silêncio era mais duro que qualquer ataque. Sua esposa o observava com frieza, os filhos evitavam conversar, e até o cachorro parecia sentir o peso da tensão. A situação atingiu o auge quando, numa praça lotada de apoiadores, Augusto foi interrompido por um grito vindo do meio da multidão: "Reconheça sua filha!" O grito foi seguido por aplausos e vaias. As câmeras captaram tudo. O rosto de Augusto endureceu. Ele tentou seguir com o discurso, mas a voz falhou por um instante. Aquela falha, tão pequena, tornou-se símbolo. O homem que parecia inabalável agora tremia diante da verdade. Enquanto isso, Elisa começava a receber apoio inesperado.
Mensagens de filhos e filhas esquecidos, de mães que criaram sozinhas, de pessoas que também haviam sido negadas por alguém que amavam. Ela se tornava, sem perceber, uma voz para muitos. E foi nesse turbilhão que algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou pelo correio, sem timbre, sem assinatura oficial, apenas escrita à mão, com uma caligrafia firme, mas trêmula. Elisa reconheceu de imediato. Eu não sei se ainda tenho o direito de pedir nada. Mas queria, ao menos uma vez, ouvir sua voz sem microfones, sem câmeras, sem plateia. Se você permitir, estarei onde você quiser. Era de Augusto. Clara leu junto com a filha. Depois de um longo silêncio, disse apenas: a decisão é sua, Elisa. Ela segurou a carta contra o peito, sentindo o peso daquilo. Por anos, havia sonhado em ser reconhecida. Agora, tinha nas mãos a chance de escolher se queria ouvir o homem que tanto a feriu. O país inteiro esperava uma resposta. Mas, pela primeira vez, Elisa percebeu que a escolha não era pelo país. Era por ela. O dia marcado chegou como chegam os dias que mudam uma vida inteira, sem aviso nos detalhes do tempo, mas com um peso invisível no ar. Elisa escolheu um café discreto, afastado do centro, onde não havia repórteres à espreita nem curiosos atentos. Não queria flashes, nem perguntas. Queria apenas um encontro. Clara insistiu para acompanhá-la, mas Elisa recusou com doçura. Mãe, essa é a parte que eu preciso viver sozinha. Sentou-se perto da janela, o caderno azul sobre a mesa, como se fosse um escudo. Suas mãos suavam, o coração parecia bater no pescoço. A cada pessoa que entrava, olhava ansiosa. Até que a porta se abriu e ele entrou. Augusto Menezes. O homem de terno impecável, os ombros largos carregando anos de poder. Mas, naquele instante, não havia holofotes nem bandeiras. Era apenas um homem, e, pela primeira vez, parecia menor do que a própria sombra. Ele hesitou alguns segundos antes de se aproximar. Os olhos de Elisa o fixaram como se quisessem atravessar todas as máscaras. Quando ele se sentou, o silêncio tomou conta da mesa. Obrigado por vir, disse Augusto, com a voz rouca. Elisa respirou fundo, mantendo o olhar firme. Eu não vim por você. Vim por mim. A frase cortou o ar como faca. Augusto baixou os olhos por um instante, mas logo voltou a encará-la. Eu errei. Disse, simples. Não há discurso que apague isso. Eu escolhi negar você. Não porque não acreditasse, mas porque ele engasgou. Porque tive medo de perder tudo. Elisa riu, um riso amargo. E no processo, me perdeu. As palavras pesaram mais que qualquer acusação. Augusto levou a mão ao rosto, como se quisesse esconder a vergonha. Eu pensei que estava protegendo a carreira, a família, meu nome. Mas o que adianta ter tudo isso se, no fim, não consigo encarar minha própria filha? Elisa apertou o caderno azul contra o peito. Abriu numa página rabiscada anos atrás e empurrou para ele. Era a carta que escrevera aos 16 anos, a mesma que havia sido ignorada. Eu escrevi isso para você. Nunca recebi resposta. Augusto leu devagar, cada linha como uma sentença. Quando terminou, tinha lágrimas nos olhos. Não as lágrimas calculadas de um político em campanha, mas lágrimas cruas, de um homem despido de poder. Eu não mereço o seu perdão. Murmurou. Elisa respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Perdão não é presente. Perdão é escolha. Talvez um dia eu escolha. Mas hoje não. O silêncio voltou. Não era vazio, mas cheio de tudo que nunca havia sido dito.
Pela primeira vez, Augusto não tentou controlar a narrativa, não tentou justificar. Apenas ficou ali, diante da filha que negara, reconhecendo com o corpo inteiro o que sempre fugira em palavras. Quando o encontro terminou, Elisa se levantou primeiro. Guardou o caderno, ajeitou os ombros e disse: "Eu não sou sua vergonha. Eu sou sua verdade. E a verdade, pai, não se apaga." Saiu do café sem olhar para trás. Augusto ficou sentado, imóvel, como se cada palavra ainda ecoasse nas paredes. Sabia que, dali em diante, nada seria igual. Quando Elisa deixou o café naquela manhã, sentiu algo diferente no ar. Não era exatamente alívio, tampouco vitória. Era como se tivesse largado um fardo que carregava desde criança, mas o peso deixará cicatrizes nos ombros. O mundo não havia mudado, mas dentro dela uma porta finalmente se fechava. Clara a esperava em casa, aflita. Ao ver a filha entrar, correu para abraçá-la. Elisa não chorou. Apenas disse: "Ele admitiu. Pelo menos para mim." Clara apertou mais forte, como quem entende que algumas vitórias são silenciosas, mas imensas. Do outro lado da cidade, Augusto Menezes permanecia sentado no café vazio, muito depois de Elisa ter partido. O terno elegante agora parecia um disfarce inútil. A xícara de café esfriara sem ser tocada. Pela primeira vez em anos, não havia agenda, nem discurso, nem plateia. Só um homem diante da própria ruína íntima. As horas seguintes foram caóticas. Alguém do café reconhecera Augusto e tirara uma foto dele com Elisa. A imagem correu pelas redes sociais antes que pudesse ser contida. O senador encontra a filha que negou. Manchetes explodiram em segundos. Programas de TV interromperam transmissões para comentar. O país inteiro acompanhava, não mais como rumor, mas como fato. Para muitos, aquele momento humanizava Augusto. Ao menos teve coragem de encarar. Para outros, era tarde demais. O encontro só prova que a filha falava a verdade desde o início. Elisa, de sua parte, não se deixou prender nas narrativas. Voltou à escola, às aulas, ao caderno azul. Algumas pessoas a olhavam com curiosidade, outras com admiração, mas ela se mantinha firme. Não queria ser símbolo de escândalo, queria ser símbolo de resistência. Certa noite, escreveu em seu caderno: "Ele me negou. Mas eu me reconheci. E isso basta." Augusto, porém, não tinha o mesmo luxo. Sua campanha desmoronava. Doadores recuavam, aliados se afastavam, a confiança do eleitorado evaporava. O homem que construíra a imagem perfeita de integridade agora era lembrado como o pai que negara a própria filha. Num discurso final, antes de abandonar oficialmente a corrida presidencial, tentou falar com sinceridade. "Eu cometi erros que nenhum cargo, nenhum título pode apagar. Hoje não peço votos. Peço apenas que minha filha nunca mais seja chamada de boato." Foi aplaudido por alguns, vaiado por outros. Mas para Elisa, pouco importava. Não precisava da aprovação dele diante das câmeras. Precisava apenas da certeza de que sua voz não fora em vão. Naquela noite, deitada ao lado da mãe, segurando as mãos de Clara, sentiu um sossego raro. Pela primeira vez, não havia fantasmas chamando seu nome. Havia apenas futuro. E o futuro, descobriu Elisa, era um lugar que se constrói não com as ausências que nos marcaram, mas com a coragem de dizer: "Eu existo." E ninguém pode negar isso. A vida não voltou ao normal para nenhum dos dois. Mas talvez fosse justamente isso, e não havia volta. Havia apenas o caminho adiante. Elisa continuava escrevendo em seu caderno azul,
mas agora suas palavras não eram apenas desabafos. Tornaram-se sementes. Textos que circulavam em grupos de jovens, frases que inspiravam filhos e filhas esquecidos a se reconhecerem. Descobriu que sua dor tinha eco, se que eco podia ser força. Certo dia, foi convidada a falar numa escola pública. Entrou tímida no auditório, mas quando começou a contar sua história, percebeu os olhos brilhando de dezenas de adolescentes. Alguns choravam. Outros aplaudiam. E Elisa entendeu que não precisava mais gritar o nome do pai. Sua própria voz já bastava. Clara, sempre ao lado, olhava com orgulho. Tinha carregado o peso do silêncio por tantos anos, mas agora via a filha transformar esse silêncio em movimento. Era como se as cicatrizes se tornassem cicatrizes luminosas, capazes de iluminar o caminho de outros. E Augusto? Para ele, a queda foi inevitável. Não venceu a eleição. Perdeu aliados, perdeu prestígio, perdeu o trono que tanto buscará. Mas, no fundo, a derrota maior era íntima, perceber que o poder não apaga a ausência, que nenhum palanque consegue abafar o choro de uma filha negada. Ainda assim, uma mudança silenciosa se insinuava nele. Começou a visitar Clara de vez em quando, não como político, mas como homem. Não buscava redenção pública, buscava apenas um respiro de humanidade. Elisa o tolerava, mas mantinha distância. Sabia que algumas feridas não se fecham com palavras tardias. Um dia, ao sair de casa, encontrou um envelope embaixo da porta. Dentro, apenas uma folha escrita à mão. Você me ensinou que negar é morrer aos poucos. Obrigado por me fazer enxergar isso. Augusto. Elisa leu, dobrou o papel e guardou no caderno azul. Não como lembrança de dor, mas como prova de que até o mais poderoso dos homens pode ser quebrado pela verdade. E assim, a história terminou não com reconciliação perfeita, mas com algo mais real, da aceitação de que nem todo amor é possível, mas todo reconhecimento é necessário. Elisa seguiu em frente. Construiu sua vida, seus sonhos, sua voz. E, sempre que alguém a chamava de corajosa, ela sorria e respondia: não é coragem. É sobrevivência. Porque, no fim, sobreviver foi o maior ato de resistência. E é assim que termina essa história, há de um político poderoso que negou a própria filha, e há de uma jovem que aprendeu a se reconhecer mesmo diante da rejeição. Uma história de dor, mas também de força, de silêncio, mas também de voz. E agora eu quero te perguntar, quantas Elisas existem por aí, esperando apenas o reconhecimento de que são reais, de que não são boatos? Se essa história te emocionou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas conheçam essa mensagem poderosa. E claro, não esquece de assistir ao próximo vídeo, onde vamos trazer mais uma narrativa que vai tocar o seu coração e fazer você refletir. Muito obrigado por acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.